Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. É uma alegria para mim estar novamente aqui no culto da família, para darmos continuidade àquilo que o Senhor falara ao nosso coração, para o longo deste ano. O Ministério de Casais se reuniu, nós estamos tratando sobre o lar cristão a cada culto da família. E nós temos umas temáticas para trabalhar ao longo do ano, a cada primeira quarta-feira. Então eu quero convidar você a não faltar nenhum culto da família, para que você possa entender como é que Deus deseja que seja o seu lar, consagrado ao Senhor. Louvado seja Deus por isso, né? E no culto da família anterior, nós começamos a tratar sobre as investidas do diabo contra a família cristã. E nós estivemos discorrendo aqui 4 pontos. Eu quero concluir esta noite com mais alguns pontos. E aí, eu estou sem passador de slide, glória a Deus. Passa aí um aí. Só o Senhor é Deus. Obrigado. No último culto da família, nós estivemos refletindo sobre esses 4 pontos, essas 4 investidas. A primeira investida é modificar a estrutura e a organização da família. E a gente pensou sobre a questão de Deus ter criado homem e mulher. E Deus, então, formou a família com a união de um homem macho com uma mulher fêmea. E o diabo está tentando modificar isso, tá? A estrutura familiar, está querendo juntar homem com homem, mulher com mulher. Um homem com várias mulheres, uma mulher com vários homens, vários homens com várias mulheres e várias mulheres com vários homens, e agora também homens com animais também, agora tem isso também. Isso é um absurdo, mas estão tentando fazer isso, né? Já estão tentando adotar animais como filhos, e isso é grave, demais. Então isso é uma investida muito grande do diabo em relação à família. Quanto à organização, Deus instituiu assim: o homem é o cabeça, a mulher é a auxiliadora do homem e os filhos devem obedecer os pais. Aí o diabo está revertendo isso, empoderando as mulheres e os filhos, que agora as mulheres é que estão querendo ser cabeça dos homens, da família, e os filhos estão mandando nos pais, não é? Os filhos, eles estão comandando os pais, eles ditam as regras todas. Quando não satisfaz a vontade dele, então eles se irritam contra os pais, diz que vai fugir de casa, vai denunciar o conselho tutelar, vai mandar prender o pai e a mãe, porque não fez a vontade do filho, não é? Eu não sei se vocês, essa semana eu vi um post no Instagram, de uma filha que denunciou o pai por ter batido nela. E aí chegou a polícia na casa do pai, batendo na porta, né, chamando o pai. E aí ele se apresentou e disse: nós viemos aqui porque recebemos uma denúncia de espancamento. Foi relatado que o senhor espancou a sua filha. Aí mandaram chamar a menina veio, né? E quando o policial perguntou: você foi agredida? Foi aí com que? Aí ela pegou o cinto do pai. Aí mostrou o policial, ele me bateu com isso. E quantas vezes você apanhou? Só uma. Sim, só uma? Foi. E por que você apanhou? Eu apanhei porque... Aí o pai foi dizer. Ela apanhou porque ela estava matando aula na escola, dizendo que ia para a escola e não ia. Ela estava desobedecendo aqui, não fazendo as tarefas competentes ela fazer. Estava se envolvendo com pessoas que não devia. Tudo isso. Aí o policial olhou para ele: foi por isso mesmo que ela denunciou? O senhor disse: foi. E quantas vezes o senhor fez isso? Foi só uma vez. Aí o policial então pegou a filha, né, e deu um sermão nela, dizendo: olha, quem foi que disse a você que era para denunciar o seu pai por causa disso? Aí, a escola. Meus colegas e a escola disse que se meu pai me espancasse ou batesse em mim, denunciasse, para que ele fosse preso por ter espancado. Aí o policial olhou para ela e disse assim: olhe bem, deixa eu lhe dizer alguma coisa. Se você denunciar de novo seu pai por causa disso, e nós viemos aqui
quem vai ser presa vai ser você, por causa disso. Aí eles começaram a dar uma dura nela, você deixe de ser preguiçosa, vai estudar, obedeça seu pai e nunca mais cometa essas coisas erradas todas que você fez. Aí a menina ficou de cabeça baixa e os policiais acabaram parabenizando os pais. Mas esta é a investida do inimigo, tá, irmãos? Ele está procurando fazer isso com nossas famílias. Também ele investe tentando destruir os relacionamentos familiares. Aí ele procura criar todo tipo de distração ou ocupação para afastar os membros da família uns dos outros. Então, nós temos escolas integrais, né? Temos empregos que são alternados entre dias e noite. Então, algumas vezes os maridos vão trabalhar à noite e a esposa de dia. Então, eles têm um breve intervalo para se ver. Quando o marido chega, quando a esposa chega do trabalho, só dá tempo se ajeitar, jantar, fazer a refeição, aí se despede do marido, o marido vai trabalhar. Aí ele passa a noite trabalhando, no outro dia que ele vem para casa, ela está se organizando para sair. E aí eles estão ficando distantes uns dos outros. Aí é incrível que isso faz com que, quando um dos dois está de férias, que tem que estar na companhia do outro, ele não sabe ficar junto. Eles acham estranho. E o desejo é que eles dizem, por que tu não está trabalhando? Em vez de estar de férias, por que tu não está trabalhando? Isso é um absurdo, tá bom? Também com os nossos filhos acontece isso também. Eles estão estudando 2 horários, alguns estendem até alta hora da noite, não é? Por conta do trabalho até dos pais também, em virtude de ir buscar ele na escola. Ele sai 5 e pouco, mas como o pai ou a mãe trabalha até 6, 7 da noite, ele tem que ficar lá aguardando até o pai ir buscar. E aí, quando ele vai buscar, já é um breve tempo, fica com ele, tem que dormir logo, porque outro dia é dia de rojão de novo. Então, estão se afastando uns dos outros, por essa gama de atividades, por esse ativismo muito grande. E a gente está perdendo o calor humano, a família está perdendo o calor humano. Aí, quando a gente propõe uma rotina em que a gente precisa se reunir, estar juntos, como família, pais e filhos, conversando, dialogando sobre algo importante, a gente acha enfadonho, porque nós não temos o hábito de fazer isso e de estarmos nos relacionando intimamente, mais próximos uns dos outros. Isso é muito perigoso, tá bom? Muito perigoso. O terceiro é desvalorizar a educação espiritual. Então, estão investindo pesadamente para que nós não tenhamos tempo de vir à igreja, de estar estudando a palavra de Deus, estar crescendo espiritualmente em nossa fé e sendo orientado por Deus para viver uma vida que glorifique a Deus aqui na terra, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, ele está investindo pesadamente para tirar o povo dentro da igreja e que eles não conheçam a palavra do Senhor, tá? E o quarto é desconectar os membros da família, especialmente os jovens, da criação divina e da vida real. Antes a gente tinha mais contato com a natureza, né? Eu me lembro que quando eu era adolescente, né, a gente ia jogar no meio da rua, nós, os jovens, ia jogar no meio da rua, e as meninas iam brincar também no meio da rua, de baleado e essas coisas, aí caía no chão, sentava na areia, pegava areia, jogava um em cima do outro, e etc e tal. A gente tinha contato com a terra. Hoje não, a terra parece que é extraterrestre para nós, para os jovens de hoje. É tudo enfurnado dentro do quarto, no mundo virtual. Apenas isso. Eles são fechados em seu mundo, e o diabo está fazendo isso mesmo, né? São isolados numa realidade virtual, esquecendo da vida real e também do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Então, eles estão assim, estão virando um zumbi, para não dizer outra palavra, tá bom? É tanto que quando você pega uma pessoa desse tipo e coloca no meio de um grupo para socializar, ele fica perdido. Ele não sabe o que dizer. Ele fica acuado, você sente. Eu percebo isso em alguns jovens. Não é? Eles ficam assim, caqueando, aí fica mexendo nas mãos. E vai para cima, vai para baixo, e não sabe, olha, o desejo é correr e voltar para o quarto, para ir para a sua realidade virtual, e ali então ele vive a sua vida. Então isso tem acontecido demais, tá? E as pessoas estão perdendo a afeição, o deleite que é ser família.
algo maravilhoso que Deus criou. Irmãos, uma vez eu disse algo engraçado, que os irmãos começaram a zombar de mim, né? Quando eu estava nas confraternizações, eu disse assim: mas o que seria de nós sem nós? Eu disse assim. Aí pronto, o pastor está ficando doido. O que seria de nós sem nós? Mas o que eu estava contemplando é justamente a comunhão de nós todos, essa coisa maravilhosa de a gente olhar para o outro, contemplá-lo, tirar um gracejo, estar perto, zombar de uma falta que a gente cometeu e a gente se sentir bem. E a gente saber quem é quem. Eu sei quem é fulano. Eu sei quem é Patrícia. Eu sei quem é Alain. Alain sabe quem sou eu. Isso é tremendo, irmãos. Não existe algo mais maravilhoso e fantástico que a família. Não existe. E aqueles que estão sozinhos precisam se envolver na igreja para sentir assim, família. Porque família é projeto de Deus. Tá? E as investidas não param por aí. A próxima investida que eu quero meditar com vocês, abram em Lucas capítulo 12. E me tiraram de novo o contato do... Sim, isso aí, glória a Deus. Lucas capítulo 12, nós vamos ler do 13 ao verso 21. Lucas capítulo 12, do verso 13 ao verso 21. Enquanto você abre, eu quero fazer uma oração, amém? Querido Deus, precisamos da Tua graça, Senhor, para compreender a Tua palavra, Senhor. Então eu te rogo, meu Deus, que o Senhor venha pelo Teu Espírito, Senhor, repousar sobre nós da Tua luz, iluminar, Deus, o nosso coração para entendermos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar conosco esta noite, Senhor. Precisamos de Ti, para que a nossa família seja bem-aventurada, meu Senhor. Então venha falar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lucas capítulo 12, do verso 13 a 21, diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. O texto de Provérbios, capítulo 18, verso 1, vai falar sobre o egoísta, tá? Vai falar sobre aquele que pensa somente em si mesmo. E uma das investidas do diabo nesses séculos finais é incentivar ao individualismo. Tá bom? O diabo está fazendo com que cada um pense apenas em si mesmo, ignorando o chamado ao amor e ao próximo e à família ou comunidade, assim como também ele está promovendo uma cultura de comparação nas redes sociais, levando a sentimento de inadequação. O que ele quer ou tensiona com isso, não é? A gente tem visto, dentro do âmbito familiar, algo muito triste. Eu vou citar um exemplo que talvez algumas mães estejam experimentando, tá bom? Principalmente quem tem 2 ou mais filhos, né? Então, é comum a gente observar, às vezes, numa família que tem 2 ou mais filhos, um filho querer as coisas tudo para si.
Já perceberam isso? A gente vamos fazer compras. Aí nós vamos comprar roupa para todo mundo. Aí tem um que quer só o top. Mas se a gente comprar esse, não vai ter dinheiro para comprar para os seus irmãos. Ah, mãe, depois a senhora arruma. Então, essa cultura, ela está entrando nas famílias. E os irmãos estão ficando egoístas. Também pais estão pensando somente em si mesmos, tanto o homem quanto a mulher. Só quer garantir o que é propriamente seu. Isso é diabólico, irmãos. Porque não foi assim que Deus projetou a família para que ela vivesse. O que conta numa família é a gente ter a consciência de que todos nós vivemos para o bem-estar de todos nós. E não só de um. Às vezes o filho é tão egoísta que os pais estão precisando de algo, mas ele não se importa. Ele quer de todo jeito aquele bem ou algo que ele tem interesse para o deleite dele, que não importa se isso vai ferir os pais ou vai prejudicar o bom andamento da casa ou do lar. O que ele quer é simplesmente satisfazer seus instintos carnais. E se possível for, ele passa a perna na mãe e no pai. Tá bom? Se ele pegar o cartão e a senha do cartão, ele deixa o pai e a mãe liso, para satisfazer as vontades do seu coração. Isso tem sido observado dentro dos lares, tá bom? Isso, obviamente, é incentivado pelas redes sociais, e esse sentimento de inadequação é assim. Muita gente entra mostrando o que não é. Vocês bem sabem disso, não sabem? Pronto, você tira uma foto, não é? Aí você tem umas rugas. Aí você passa um filtro para limpar suas rugas todas, e aí você simplesmente está lá, como top model, aparecendo assim, fenomenal, fantástico, mostrando para todo mundo que você é bela e bonita. Só que é fake. É fake news isso aí, tá bom? Do mesmo jeito que acontece com a beleza, acontece também com outras coisas, com querer possuir aquilo que não pode. E aí muitos jovens e filhos que têm posses e condições, eles se apresentam dessa maneira, mostrando tudo que tem. Eu não sei o que dá na cabeça de uma pessoa querer mostrar tudo que tem dentro do seu quarto. Para todo mundo ver na rede social. Estou acordando. Ora, esse lençol aqui é 300 fios. Aí se estica para lá e tal. Aí o outro pobre coitado que não tem, olha um negócio desse e diz, rapaz, eu estou vendo num mundo diferente. Esse não é o meu mundo, não. Eu quero entrar nesse mundo aí também. Aí vai tentar, de alguma forma, chegar a esse patamar. E aí eles ficam buscando atingir o que não pode. É parecido com uma pessoa que não tem condições querer comprar algo além de suas condições, só porque os outros têm. Então, esse sentimento de inadequação está entrando também na mente dos nossos filhos, às vezes até na mente das mulheres também, porque elas podem estar observando essas coisas e ficam assim, criando um mundo zen na sua cabeça, achando que tem que ser assim também. E faz pressão sobre o marido também. Filho, eu quero isso, filho. E filho se acabando de trabalhar para botar o pão em cima da mesa. E isso tem, irmãos, destruído as famílias, causado muita contenda, muita dissensão, por causa deste individualismo exagerado. E o texto de Provérbios vai falar sobre isso, que o egoísta pensa só em si mesmo, e por conta disso ele vai contra a verdadeira sabedoria ou bom senso. E a gente foi criado para ter bom senso, irmãos. Louvado seja Deus. Eu me lembro que uma vez minha mãe nos chamou e falou a realidade do nosso lar, para todos os filhos, para que nenhum deles pudesse estar discutindo ou brigando
quando nós saíssemos para ir em algum lugar, que tivesse que comprar alguma coisa. Naquele tempo ainda existiam as casas pernambucanas, né? Onde nossos pais levavam a gente para ir comprar roupa. Então, a gente não podia causar escândalo no meio da rua. Você imagina aí, 8 filhos. Aí a mãe sai puxando a cordinha e a gente vai junto, para provar a roupa, comprar a roupa para todo mundo. Aí vai que um deu isso, não, eu quero essa, mãe! E no meio da rua, diante de todo mundo. É uma vergonha só isso aí. Então, antes de tudo, ela chamava a gente e disse, olha, eu só posso dar o que eu tenho condições. E a gente vai procurar fazer isso para que todo mundo tenha a sua roupa, para que a gente possa passar o fim do ano, que era sempre no final do ano que essas coisas aconteciam, né? E a gente foi criado assim, para que a gente não pudesse ir além do que a gente pode ser. E pensar também nos outros, porque a gente não pode pensar somente em nós mesmos. Mas o diabo tem feito isso, tá bom? O diabo tem feito isso. Então, vocês jovens que estão aqui, vocês já comecem a pensar sobre isso também, vocês que são filhos, né? Que têm os seus pais também. Às vezes aparece a oportunidade de viajar, aí convida uma filha e a outra fica. Ixi, ficou estreito aí, muito estreito. E a mãe fica aperreada por conta disso, né? Às vezes aparece a ocasião, convida as filhas e deixa a mãe. Aí as filhas nem pensam na mãe, eu vou. Tchau, já fui. E vai embora, porque só pensam em si mesmo. Não pensam nem como é que a mãe vai ficar na ausência delas, com a ausência delas e tudo mais, não é? Ou pode ser que seja o contrário, pode ser que a mãe disse, eu vou embora, deixa esse menino aí que ele não trabalha mais. E vai embora. Isso tudo, irmãos, são investidas malignas contra a família cristã e a gente precisa combater contra isso. Nós somos crentes e nós temos que velar pelo bem-estar do nosso lar. Louvado seja Deus. A outra investida também que tem acontecido é tirar o foco da verdade. A gente que é cristão sabe que nossas palavras não mudam ninguém. Nossas palavras não mudam ninguém. Mas a palavra de Deus muda. E o diabo sabe disso. Então ele quer tirar o foco da verdade, da palavra de Deus, quer trazer, tá bom? Saturar os pais e os filhos com informações e opiniões conflitantes para dificultar a busca pela verdade. Então, o que mais está surgindo agora são debates acerca da palavra de Deus, acerca até da autoridade da Escritura, acerca de qual é a Bíblia certa. É a Bíblia do crente ou a Bíblia católica? Ou a Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia dos judeus? Aí estão espalhando isso para todo, aí estão fazendo isso para minar a verdade ou a autoridade da Escritura. Aí também estão discutindo sobre vários pontos que são delicados para discutir apenas num breve espaço de tempo e com uma simples sentença. Então, estão confundindo as coisas. E aí entra todo tipo de coisa, irmãos, para fazer com que esta verdade não fique interessante e as pessoas, então, façam com que esta palavra ela fique no mesmo nível de outros conceitos. Aí aparece um monte de falso mestre aí falando coisas que não deve. Eu já falei uma vez aqui na palestra sobre sexualidade, de que existem algumas sexólogas que se dizem cristãs, vendendo produto de sex shop e outras coisas mais, e dizendo que Deus concorda com isso. E aí está dividindo muita gente essas coisas, e a gente fica, será que a gente acredita ou não? Mas um outro ponto muito forte que tem acontecido é o rebaixamento do poder do Evangelho. Bom, estão introduzindo outros conceitos de neurociência, da própria psicologia, da psicoterapia e outras coisas mais. E estão fazendo com que as pessoas possam acreditar que estas coisas podem libertar você e o Evangelho não. E o Evangelho não. E aí, então, estão introduzindo
discretamente essas coisas em nosso meio. E isso tem feito com que as pessoas procurem mais esses conceitos do que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação em todos os aspectos do ser humano. É como se Jesus não fosse capaz de restaurar uma vida e de transformar uma situação. É necessário nós buscarmos outro meio e outro caminho. E aí, quando isso acontece, vai se atribuir maior valor àquela terapia, àquele conceito do que ao Senhor Jesus. E aí muita gente acaba abandonando as Escrituras para ler, estudar, meditar sobre isso, a fim de que possam encontrar aquilo que só o Evangelho verdadeiramente pode oferecer. E em virtude disso, muitos têm se afastado da fé cristã por conta destas coisas. Então, é outra investida satânica com as nossas famílias. E aí, você vai perceber alguns filhos que se desviaram, pais crentes, ensinaram tudo, levaram para a igreja, mas os filhos abandonam, porque eles não têm o contato com o Evangelho, eles têm o contato com outras coisas. Com outras coisas. E o diabo está fazendo isso muito bem. Outro dia vi na internet uma análise neurológica do que acontece quando a gente ora. Produz alguma coisa aqui dentro, libera não sei o que, faz não sei o que vai, aí deixa a gente em paz. Então, não é a paz de Cristo, é o hormônio da minha cabeça. Vocês percebem isso? Mas a Escritura diz que se a gente estiver ansioso, solícito de alguma coisa, apresente tudo em oração, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. É isso que a palavra diz. Mas vem alguém falando sobre isso, aí estuda, o que acontece? Então, bota uma pessoa para orar e coloca lá vários contatos na cabeça dela para examinar o que está acontecendo quando ela ora, aí vê que libera um negócio lá, e então porque liberou esse negócio, esse hormônio dá paz. Não é mais Cristo, é o hormônio da cabeça que dá paz. Vocês percebem isso? Então, tira-se Cristo. Então, a prática disso vai ajudar você. Então, não importa se você é convertido ou não. Vá orar e você vai ter paz. Então, não é mais Cristo que lhe dá a paz. É o ritual da oração que dá paz. Percebem isso? Como isso é diabólico? São estas coisas que nós estamos enfrentando, irmãos. E os nossos filhos, eles têm mais contato com a ciência do que nós. Nós estamos colocando os nossos filhos, porque a gente olha para o passado. Antigamente a gente só tinha as escolas estaduais para estudar, vocês lembram disso? Com aquela farda caque e o viés verde, o quichute preto, e a gente ia para o estadual, aí tinha estadual não sei o quê, tinha o estadual da prata, que era chamado do gigantão, e etc e tal, e o pessoal lá ensinava bem, e a gente passava no vestibular, e etc e tal. A escola pública era muito melhor do que uma particular que tivesse. Aliás, tinha um pouco de mais particular. Privadas, escolas privadas. Mas hoje não. A coisa inverteu-se. E tem mais escolas privadas. E a gente tem condição, vai colocar o filho numa escola privada. E aí ele vai sendo instruído em várias ciências. E a gente olha o absurdo que é, porque antigamente, eu lembro que eu comprava um caderno de 10 matérias. E era suficiente. Hoje você compra de 20 e não dá. Porque tem mais de 20 matérias por menino estudar agora. Dividiram um monte de coisa e etc e tal, né? Então, eles estão bem além de nós na questão da informação. E eles podem levar a sério isso. Tá bom? Levar a sério isso. Isso acaba contaminando até nossa fé.
com o exemplo que eu dei, com a evolução teísta também, que alguns teólogos aí de renome estão querendo defender. A questão de que, quando Deus foi criar, aí no primeiro dia que ele falou que haja luz, passou uma eternidade de anos para depois ele, no segundo dia, falar que criasse outra coisa. Não são mais dias literais, são eras e mais eras. Baseado em quê? Baseado na observação de que hoje a gente percebe que uma planta, para crescer, ela leva um tempo. Aí, porque eu observei isso, então quando Deus disse, haja as plantas, passou não sei quantos anos para que houvesse um pé de jaca para a gente comer. Deus não pode ter feito uma jaca já grande. Uma jaqueira, né? Uma jaca não, uma jaqueira já grande, não. Tinha que esperar a semente da jaca florescer, crescer e depois ficar grande para depois frutificar. E assim é que nós temos visto essa investida diabólica nos afastando da verdadeira verdade. Eu creio, irmão, que Deus é poderoso para fazer isso. Porque se eu fosse acreditar nisso, então eu teria que acreditar que Adão não foi feito um homem adulto. Ele teria que ter nascido feito um bichinho para depois crescer e ficar grande. Mas não é isso que a Escritura diz. Deus fez ele um homem feito adulto, já com sabedoria, para dar nome aos animais e tudo. Aí as outras coisas não, tem que ir no processo. E Adão? Foi no de repente. Adão foi no de repente, mas o restante não. Isso não me entra, irmãos. Então percebe? Aí estas coisas vai fazendo com que nós, que somos cristãos, vá perdendo o interesse da verdade, a família fique afastada da palavra, e aí então nós acabamos prejudicando o bem-estar do nosso lar e da nossa casa. Uma das coisas imprescindíveis para nós somos crentes, preste bem atenção, é que na nossa casa, Deus precisa ser o edificador. É isso que diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a nossa casa, irmãos, em vão trabalham os que edificam. Ele precisa ser o edificador da nossa casa. Ele precisa ser o adorado em nossa casa. Ele precisa ser buscado em nossa casa. Ele precisa se fazer presente em nosso lar, em nossa família. Ele precisa ser ouvido por todos nós para nos orientar como nós devemos viver uma plenitude de alegria dentro da nossa casa. É o Senhor. Sem Ele nós estamos perdidos. E a gente precisa rever então como nós estamos fazendo isso nos dias atuais. Tá bom? Porque, como eu disse antes, aquele individualismo acontece até em matéria de fé também. Que é assim, tem a família, aí o marido vai buscar Deus sozinho, a esposa vai buscar Deus lá do outro lado, os filhos vão ter um contato com o Espírito Santo lá não sei aonde, mas ninguém se reúne como família para buscar a Deus, adorar a Deus, ler uma passagem e estar meditando sobre essa passagem e ser edificado por essa passagem. Cada um corre atrás de Deus à sua maneira, no seu tempo e sozinho, e ninguém abre o seu coração, nem partilha nada com ninguém dentro da própria casa. Que negócio estranho é esse, irmãos? Nós somos uma família. E às vezes eu penso que Deus deseja que a família seja como a Trindade, onde todos se amam, e todos partilham, e todos comungam, e são tremendamente felizes com isso. Vocês entendem isso? Bom é ter filhos que cheguem para os pais, pai, como é a vida? E os pais, ensinar como é as vidas. Chegar, pai, tem um menino que está piscando o olho para mim, o que isso quer dizer? E o pai dizer, minha filha, cuidado, isso é um lobo, fuja dele. E você dizer as intenções que ele tem e tal, e coisa, abrir os olhos da sua filha para que ela não seja devorada por um caba ruim. Do mesmo jeito o menino, ensinar ele a ser homem. Olha, para ser homem você tem que falar a verdade. E quando estiver falando com outro homem, olhe no olho dele, não tenha medo dele não.
Encare ele com olho no olho. Você é macho. E não fique... Ensinar a ele estas coisas, para que ele cresça saudável, irmãos, sem medo de coisa alguma. Porque nós, irmãos, precisamos olhar para a nossa família e fazer com que os nossos filhos sejam uma bênção em nome do Senhor Jesus. Né? Então, nós temos isso. E a última investida do diabo também para com as famílias é que ele procura enfraquecer a autoestima baseada em Deus. Filipenses capítulo 3, versos 17 a 21, vai dizer o seguinte: eu vou ler do 18, tá bom? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino dele é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Amém. Esse texto é interessante, porque ele vai falar de gente que está no nosso meio, gente que está entre nós, que está no meio da igreja. Mas esse povo, o que eles desejam é satisfazer os desejos do seu coração. E aí o Deus dele é o ventre dele mesmo, é aquilo que ele anela e deseja. A glória dele está na infâmia deles, naquilo que eles procuram realizar para serem notados. Eles só se preocupam com as coisas terrenas. E isso tem acontecido demais. Uma das principais coisas que nós devemos buscar é a nossa identidade em Cristo. Quem sou eu em Cristo? E não deixar que nada tire isso da nossa mente. Eu sou um filho de Deus. Fui remido, lavado pelo precioso sangue de Jesus, para pertencer ao Deus Altíssimo, para que eu não viva mais conforme os desejos do meu coração, mas eu viva para aquele que deu a sua vida por mim, Cristo Jesus. E aí, quando eu tenho isso bem firmado dentro do meu coração, eu não posso deixar me encantar pelas coisas terrenas. E o diabo tem lançado isso na mente de muitos filhos de Deus. E tem estragado a família cristã. Porque ele tem alimentado o coração dos nossos filhos para ir em busca destas coisas, dessas realizações externas, popularidade e aparência. Então a gente dedica todo o esforço para isso. A gente tem uma tamanha diligência para isso, para se realizar nas coisas externas, mas não nas coisas espirituais, nas coisas de Deus. Então a gente se gaba disso, e tem gente se deleitando nisso. Só que isso está roubando a vida que deveria ser consagrada para o Senhor e para o reino de Deus. Aí há uma busca desenfreada por isso. A popularidade é porque você precisa aparecer em tudo quanto é rede social, ser clicado e etc. Aí, uma vez, eu acredito que foi no nossa conversa com os jovens, né? Que surgiram inimizade entre algumas irmãs. E apareceu um caso em que uma irmã ficou
vamos dizer assim, indiferente, intrigada, é isso, né? Intrigada com a outra irmã, porque a outra irmã não curtiu a postagem dela. Não curtiu, só isso. Não curti. Só porque não curtiu, ficou intrigado. Isto é um absurdo, irmãos. Não é um absurdo? Vocês estão vendo por onde nós estamos andando e as investidas do maligno? Aí isso impede nossa comunhão, nosso crescimento, o crescimento do reino de Deus. Tudo isso traz como consequência um desastre para a nossa casa, nossa família. Porque as pessoas, em vez de estar olhando para o reino de Deus, para as virtudes espirituais, buscando viver sua identidade em Cristo como filho de Deus, está correndo atrás destas coisas, dos valores externos, desta popularidade, desta aparência. Aí tem gente que dá um esforço para tudo, irmãos, para ficar mais belo. Compra de tudo, da roupa ao produto, para se transformar em alguém muito especial e belo, mas não contribui em nada para o reino de Deus. Em nada para o reino de Deus. Em coisa nenhuma para o reino de Deus. Isso é maligno, irmãos. Isso é diabólico. E tem acontecido isso. E a gente precisa estar de olho nisso. Nós que somos pais, que entendemos a realidade do reino espiritual, nós precisamos vigiar aos nossos filhos, nossos jovens e adolescentes, nossas crianças também, para que elas não sejam, enredadas por esse tipo de investidas. Nós, pais, podemos também ser enredados por isso. Certas coisas podem encantar a nós, coisas terrenas, e a gente vai dedicar tempo, esforço e recursos para obter isso, mas no fim, isso não é nada diante de Deus. Coisa alguma diante de Deus. E a gente precisa se perceber que somos filhos de Deus. Nós precisamos nos perceber que somos filhos de Deus com uma missão no mundo de glorificar o nome dEle aqui na terra até a nossa ida ou a volta dEle. E a gente precisa olhar para a nossa casa, nossa família, e se deleitar conosco, e não com as coisas que nós conquistamos. Isso, Deus diz que acrescenta. Tá? Então, cuidado, irmãos. A gente precisa ser vigilante quanto a isso. E, diante dessas investidas todas, eu aconselho vocês que não viram outra mensagem, a voltar lá no nosso canal, a ver a primeira mensagem junto com essa, depois olhar para a sua casa, sua família, analisar como vocês estão vivendo dentro de sua própria casa e começar a retirar tudo o que não agrada a Deus e fazer com que o seu lar seja um lar onde Deus verdadeiramente é o edificador, onde Deus é adorado, onde Ele é buscado, onde Ele é entronizado como a primazia da sua casa. Amém? Vamos orar por isso? Quero convidá-los a ficar de pé. Maravilhoso Senhor. Eu te rendo graças, ó Deus, pela instrução dada a nós, Senhor, alertando-nos, ó Pai, acerca da nossa família, do nosso lar, Senhor. Para que não venhamos, ó Deus, cair nestas investidas do inimigo, Senhor, contra o projeto maravilhoso que o Senhor criou. Nossa casa, nossa família, Senhor. E eu quero rogar a Ti, ó Deus, por cada um dos meus irmãos presentes neste lugar, e também por todos, ó Deus, que irão contemplar essa mensagem, Senhor, em outro momento, que o Senhor possa falar poderosamente a cada um deles, fazendo, ó Deus, que eles possam refletir acerca
da vida familiar, Senhor, diante da Tua presença, e que o Senhor possa orientá-los e conduzi-los, ó Deus, a consagrar o seu lar, sua família, a Ti, meu Senhor. Ó Deus, também quero, ó Deus, fazer uma oração especial por aqueles, ó Deus, em que não são todos os membros de suas famílias convertidos, apenas um ou dois, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, ministre o coração deles. E que o Senhor possa dirigir os seus passos, para que eles sejam usados por Ti, a fim de que toda a sua casa seja salva e abençoada. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor traga um despertamento sobre os Teus filhos, neste lugar, em toda esta igreja, Senhor, para que olhem para dentro de suas casas, Senhor, e analisem todas as coisas que precisam ser retiradas e eliminadas, Senhor, a fim de que a bem-aventurança do Senhor repouse sobre eles. E faz, ó Deus, com que, à medida que isso for, Senhor, melhorando, eles possam provar da graça e da presença do Senhor em seu lar. Ó Deus, faz isso, Senhor, e opera, Pai, nas famílias deste lugar, para o louvor, glória e honra do Teu santo nome, Senhor. Assim eu oro e apresento todos diante de Ti. Rogo também pelos filhos, Senhor, porque eles também são alvos do inimigo, Senhor. Eles, ó Deus, que passam maior parte do tempo nas escolas, Senhor, dominadas pelo diabo, Senhor, com professores cheios de demônios, Senhor, tentando, Senhor, contaminar a mente dos nossos filhos. Senhor, guarda eles, livra eles, Senhor. Não deixe, Deus, que eles sejam contaminados com ensinos e doutrinas de demônios, Senhor. Mas que o Senhor, ó Deus, coloque o seu temor nos seus corações, Senhor. Que eles cresçam, ó Deus, na Tua presença, Senhor. E sejam uma bênção para o louvor do Teu santo nome. Não deixe, Pai, que eles se afastem de Ti, nem se desviem da Tua presença, Senhor, mas que eles sejam consagrados a Ti, porque são heranças Tuas. Assim eu oro, Pai, e Te peço a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem sentar?